queria começar pelo Chile, em boa parte porque o Chile é um país cuja política, de alguma forma, se seguiu com mais atenção na Europa, em Portugal em particular, devido àquilo que aconteceu há 50 anos. Portanto, em 11 de setembro de 1973, houve o golpe de Estado e depois seguiu-se uma ditadura que durou 18 anos e acabou, que é uma coisa que muitas vezes se esquece, acabou de uma forma que não é muito frequente as ditaduras acabarem. Acabou com um referendo que o ditador perdeu, portanto o referendo era para se ele se mantinha ou não no poder, ele perdeu o referendo, Pinochet, e saiu. Portanto, é evidente que tinha, enfim, de alguma forma negociado um estatuto que lhe permitia depois não ser julgado, que é uma coisa que daria muitos programas de discussão sobre se não é o tipo de compromisso que muitas vezes se tem que fazer e que se faz em muitos países para garantir que as transições acontecem e que não há enquistamentos no poder com aquela percepção de que alguém que deixa o poder imediatamente é preso, morto, condenado, o que tu quiseres. Bem, saiu e deixou uma coisa que também é extraordinária, porque isso, aliás, eu neste domingo não conheço outro exemplo na história, pode ser que exista, mas não conheço outro exemplo, que é, deixou uma Constituição que ainda é a Constituição atual e que funciona tão bem ou tão mal que tem garantido que ora governa à esquerda, ora governa à direita, ora governa à esquerda, ora governa à direita, e o Chile lá vai andando, e na América Latina... Recentemente a hipótese de substituir exatamente, aliás, é uma das razões... Desculpa, Helena, não percebemos que o teu microfone estava desligado. Desculpa, recentemente houve todo um processo para que essa Constituição, que realmente fosse substituída, e os chilenos preferiram esta Constituição. Sim, houve dois referendos, não foi um, foram dois. Portanto, houve duas comissões constitucionais que fizeram duas propostas. Uma, muito declinada para a esquerda, foi chumbada, e chumbada por 2/3 dos votos, praticamente. Outra, mais inclinada para a direita, também sem compromissos, eles também não fizeram compromissos, nem um lado nem no outro, e acabou também chumbada, e, portanto, tudo continua com a velha Constituição, ainda feita no tempo de Pinochet, que, pelos vistos, se revela uma Constituição que garante o essencial. O essencial é que garante duas coisas. Primeiro, que há governabilidade, portanto, o Chile é um dos países na América Latina onde se consegue governar, portanto, e com governos minimamente estáveis, e, por outro lado, se garante também que não há ninguém que se eternize no poder. Portanto, quando os chilenos querem, mandam alguém embora, até há quem fale na chamada teoria do pêndulo, que é aquilo que está sempre a balançar de um lado para o outro. Um lado para o outro. Ora está à esquerda, ou está à direita, ora está à direita, ou está à esquerda. O que é absolutamente normal, e agora chegou a vez, mais uma vez, da direita. Há alguma coisa de diferente, aparentemente, nesta eleição? Talvez um detalhe. Há um ritual no Chile, que é na passagem do poder entre presidentes. O presidente, em funções, convida o presidente eleito para ir almoçar à casa dele. Acontece que o atual presidente em funções, que é um presidente bastante jovem e que vem dos movimentos estudantis e um bocadinho e ainda bastante à esquerda, parece que não teria casa para receber o presidente eleito. E então recebeu no Palácio Presidencial. Portanto, há essa pequena mudança, mas que é uma mudança puramente simbólica, porque o ritual manteve-se. Aliás, porque o presidente eleito vai com a família toda. Bem, o presidente eleito tem 9 filhos. É que se fosse do ritual são 9 irmãos e tem 9 filhos. Então, se ele fosse com os filhos, já era uma coisa. Se fosse com filhos e netos, irmãos, primos, sobrinhos e por aí dentro, nunca mais acabava. Aquilo são famílias muito grandes. Explica-se razoavelmente. São famílias muito... Fala que o Palácio de la Moneda é grande. Pois, mas estou a falar da casa do Boric, não é? Estou a falar da casa do Boric, que deve ser uma casa, enfim, admito eu, mais pequenina. Sim. Portanto, José António Cast, que é o nome deste novo presidente, é alguém que em alguma imprensa europeia foi apresentado quase como o regresso do Pinochet, porque ele é, como aliás acabámos de referir, famílias grandes, não é? Eram 9 irmãos. Um dos irmãos foi, de facto, ministro ainda nos governos de Pinochet, ministro da Economia, e ele, na campanha de 88, portanto, uma coisa que se passou há 37 anos,
na campanha de 88, ele votou sim à continuação de Pinochet. Mas depois tem feito política no Chile e, inclusive, nestas eleições, havia 3 candidatos, na primeira volta, 3 candidatos, digamos, do centro para a direita, sendo que desses 3 candidatos, a arrumação que se dava para eles é que este até era o do meio, não é? Portanto, havia um mais centrista, havia outro supostamente ainda mais direitista, e havia José António Castro, que foi o que passou à segunda volta, e depois teve o apoio dos outros e ganhou folgadamente à candidata da esquerda, que de resto, na noite eleitoral, trataram-se os dois muito bem. Ele pediu respeito pelos que tinham perdido, disse que havia gente boa na esquerda e na direita, portanto, fez um discurso completamente normal numa democracia. Portanto, ele promete mão dura e isso é um tema que tem sido um tema desta direita que está a regressar ao poder em muitos países da América Latina. Porquê? Porque na América Latina tem havido um fenómeno que tem crescido exponencialmente, que é o fenómeno da criminalidade, que tem o seu corolário, que é a insegurança. E no Chile, que era um país bastante tranquilo, por regra, também começou a acontecer isso. Nós aqui há uns tempos, quando foi aquela operação policial no Rio de Janeiro, fizemos aqui um contracorrente em que falámos um bocadinho dos graus de violência em cidades, até para desmentir aquela ideia que as cidades norte-americanas são muito violentas. Não, as cidades mais violentas do mundo, quase todas, ficam na América Latina, portanto, México, Colômbia, Venezuela, Caracas, por exemplo, Brasil, com várias, sobretudo, e curiosamente nem é Rio nem São Paulo, são cidades mais do norte, onde há de facto índices de violência absolutamente brutais. Portanto, estamos a falar em mortes por 100 mil habitantes, que é um índice que se costuma utilizar, não é? Porque as cidades têm tamanhos diferentes, e depois também no Peru, também na Bolívia, também nesses sítios todos. E, portanto, essa questão tornou-se muito icónica em toda a política da América do Sul e do México também. Enfim, o México é uma situação um bocadinho diferente destas, não sei se vamos ter tempo de falar também dele, até porque é preciso ter aqui uma coisa em consideração. Nós falamos muitas vezes da América Latina como se fosse uma coisa uniforme, e não. Cada país tem realidades muito diferentes, alguns deles até são muito plurais no seu interior, como é o caso do Brasil, que é quase um país-continente gigantesco. Os outros que provêm do antigo Império Espanhol, portanto, desde o México até Chile, Argentina, que ficam cá a sul, são países que nas suas características também são muito distintos. Há países com uma enorme presença da comunidade indígena, sobretudo os dos Andes, Bolívia, um bocadinho também o Peru, bastante o Peru também, há alguns da zona digamos, do Istmo, da América Central, isto entre a América do Norte e a América do Sul. E depois há outros que são muito mais europeizados, com muito mais presença de imigrantes vindos da Europa, como é o caso da Argentina, como é o caso do Chile, como é o caso do sul do Brasil, por exemplo. Uruguai também. Portanto, são países com características muito diferentes uns dos outros e, por isso, também com dinâmicas políticas muito distintas. Até porque a sua economia também tem aspectos muito distintos. Mas teve um ponto comum que, durante um período que vem desde o princípio deste século, mais ou menos, que falou-se várias vezes a chamada onda cor-de-rosa na América do Sul, porque começaram a vencer ou a dominar partidos de centro-esquerda ou esquerda mesmo, em alguns casos esquerda dura, mas que muitos deles se aguentaram no poder devido ao preço das matérias-primas. Portanto, as matérias-primas estavam inflacionadas, isso permitiu que alguns destes países ganhassem até muita projeção. Há casos que nós acompanhamos melhor e mais perto, porque levaram também a situações de corrupção inimagináveis, como é o caso do Brasil, onde, neste caso, as matérias-primas, que no Brasil não é só o petróleo, mas também alguns produtos da agricultura brasileira, geraram receitas que permitiram pagar, digamos, eu não chamaria aquilo bem um Estado social, mas permitiram pagar contribuições sociais
que foram mantendo os eleitorados. Quando essa fonte de receitas começou a não existir, e começou a não existir um pouco por toda a região, por razões diferentes, como disse, nem sempre são as mesmas coisas, as situações complicaram-se. E, em alguns países, houve enquistamento e derivas para ditaduras. O exemplo mais conhecido é o da Venezuela. Nós também temos a Nicarágua, fala-se menos dela, é um país mais pequeno, mas a situação é, porventura, tão grave ou ainda mais do que na Venezuela. A Venezuela é um bom exemplo de tudo que de má gestão e de tudo o que enfim, eu já ouvi pessoas dizer que a Venezuela não se pode considerar como um regime de esquerda, então não sei o que é que será, não é? Portanto, é apenas uma ditadura. Então o que é Cuba? Mas Cuba não tem recursos naturais. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, maiores que as da Arábia Saudita, maiores que as da Rússia. Reservas conhecidas. Pode haver outras que não são conhecidas. E agora pergunta-se como é que isto, com uma situação destas, como é que a miséria se espalha por todo lado e o número de imigrantes é avassalador, o que cria um dos outros problemas que está a alimentar, por assim dizer, a onda de centro-direita e direita e caudilhista, em alguns aspectos mais populista, em outros aspectos mais tradicional. Isto varia um bocadinho de país a país, os países são todos bastante diferentes uns dos outros, na América do Sul, que é imigração. A imigração é sempre, quando ganha proporções grandes, quase sempre gera problemas políticos. E não são problemas políticos do século XX ou do século XXI. Portanto, quando nós olhamos para situações em que as democracias são mais antigas, verificamos que isso já aconteceu noutros períodos. Por exemplo, nos Estados Unidos, no final do século XIX. No final do século XIX, em que houve, de facto, grandes ondas migratórias, que depois o país chegou a fechar-se completamente à imigração, e reparemos, e estamos a falar de imigrantes que vinham da Europa, mas tinham uma particularidade, é que enquanto a maioria dos americanos na época eram protestantes, os que estavam a chegar eram católicos, italianos e irlandeses. Isso foi o suficiente para gerar uma reação anti-imigrante, portanto, porque há um choque cultural, e um choque depois também social, por razão de disputa dos mesmos espaços e dos mesmos empregos, e, na altura, curiosamente, surgiram também partidos populistas, houve um partido que apareceu e desapareceu, portanto, isto não é nada que nós tínhamos inventado porque há redes sociais. Há sempre umas pessoas que dizem assim, a culpa é das redes sociais. Na altura, século XIX, não havia redes sociais, havia outras... Havia a realidade, não é? Havia umas realidades. Bem, no Chile isto também aconteceu, em boa parte com imigrantes que vêm, da Venezuela, designadamente, mas de outras regiões mais pobres. O Chile sempre foi um dos países mais ricos da América Latina e mais bem governados. Quando digo aqui mais bem governados, não estou a falar da parte estritamente política, estou a falar da parte económica. Com uma economia diversa, uma parte também de recursos naturais, porque tem minas no norte, mas depois tem produtos agrícolas diferenciados no sul, como designadamente os vinhos chilenos, tem muita coisa diferenciada. Houve um tempo em que era o guano antes de haver, era um fertilizante importante, enfim, é um país que sempre foi um bocadinho diferente, sempre teve muito mais sucesso que os outros. Mas nos outros, as mudanças também começaram a acontecer. Um exemplo logo ali ao lado do Chile é a Bolívia. Aí não podemos dizer que a pessoa que ganhou é um caudilhista, não, é um político tradicional, portanto, que já tinha tentado outras eleições, portanto, simplesmente acabou assim com o caudilismo de esquerda nesse caso, que era que vinha do caso do Evo Morales, que fazia parte daquele movimento indigenistas, bolivariano. Sim. Bolivariano, não é? Não, o bolivariano é Venezuela. São os da Venezuela. São da Venezuela, porque o Bolívar é o general... Sim, mas a inspiração bolivariana. Que tinha relações com a Bolívia. Mas que é mesmo mais com o indigenianismo. Indigenismo. Ali é diferente, e o movimento chamava-se Movimento pelo Socialismo, MAS. Portanto, MPS. Acho que era MAS, movimento de qualquer coisa, desculpa. socialismo. Socialismo. Portanto, só que isso também... A parte final foi muito complicada, era um movimento que não queria sair do poder, houve várias crises, tentativas de golpe de Estado, e agora houve uma eleição e aparentemente aquilo está mais tranquilo,
não totalmente tranquilo, porque o anterior presidente foi detido, não sei porquê. Mas continua fugido, não é? Não sei se está fugido, mas há uma hora de detenção. Não, é o Evo Morales. Não estou a falar do Evo Morales. Sim, mas o Evo Morales quis ser candidato e quer dizer que é uma história sórdida, não é? É uma história sórdida, porque enquanto toda a gente andava aqui a receber porque ele usava um poncho e não usava um casaco, a verdade é que o senhor tinha... Debaixo do poncho tinha outras coisas. Era um pedófilo, e a questão é que usa os seus apoiantes para não comparecer perante a justiça. Portanto, há assim... As situações, como eu disse, variam muito de país para país. Há aqui a mistura, digamos, a combinação destes elementos, que é menos dinheiro para pagar aos eleitorados, digamos desta forma. Dar prestações que uma parte dos eleitorados recebem. Insegurança, porque aumenta a criminalidade, muito relacionado com temas com o tráfico de droga. Isto varia também de país a país. Há sítios onde é mais agudo, como a Colômbia, a origem do tráfico. Há outros em que é mais traficantes e, por exemplo, tudo o que se passa nas zonas no Rio de Janeiro e em boas partes do Brasil, onde provavelmente não se produz droga, mas consome-se. Finalmente, o tema das migrações, das cruzadas naquela região. E tudo isto levou ao aparecimento não apenas de políticos fora do comum, mas também com ideologias que não podem se dizer que são todas iguais. Este Cast que ganhou no Chile não é exatamente o Javier Milei, que é o presidente da Argentina. O Javier Milei é economicamente um libertário, portanto uma pessoa que quer mesmo o Estado mínimo em termos ideológicos. Não é o caso do Cast. Havia um candidato no Chile que queria isso, mas que não conseguiu passar à segunda volta, depois apoiou o Cast na segunda volta. Mas fomos, por exemplo, para a zona mais a norte, encontramos em El Salvador o político neste momento mais popular de toda a América Latina. El Salvador é um país relativamente pequeno, porque é alguém que usa, nem sei como é que é de classificar aquilo, portanto, aquilo é mais do que mão dura. Ele, inicialmente, sempre nessa dificuldade que há de os classificar, até se podia dizer que era mais de esquerda, dentro dessa dificuldade de os classificar. Pois, este é mais o tipo caudilhista. Sim. Pronto, e tem, enfim, não sei se o número está exato, é um número que eu vi, entre 2% da população masculina detida. Portanto, para tentar, quer dizer, mas conseguiu controlar a onda de crimes, ou pelo menos diminu-la muito significativamente. Estás a falar do senhor Nayib Bukele. Portanto, é uma figura que de vez em quando ele tornou-se até uma arma de arremesso de um lado e do outro do espectro político, porque até na campanha eleitoral que em Portugal já apareceu o nome dele. Já apareceu o nome dele por causa de saber se o Ventura gostava ou não gostava dele e não sei o quê e tal. Pronto, eu não sei quantas pessoas em Portugal sabem quem é um Bukele para além da bolha política, mas enfim, na América Latina é diferente. Ele é o político mais conhecido e mais popular de todos. Isto vai ter, portanto, a seguir vamos ter 3 eleições para o ano que vem, 2026, que podem, que tudo indica que poderão reforçar esta onda. Primeiro, 2 eleições, uma eleição no Peru, onde os favoritos se situam também no espaço. Não há ainda um favorito claro, mas será a gente, e também como não há na Colômbia. A Colômbia atualmente tem como presidente um antigo guerrilheiro, mas as coisas também não correram bem, portanto, até não só do ponto de vista económico como de noutras frentes, e portanto ele tem uma popularidade baixíssima e em condições normais, se não acontecer surpresas ou se não houver aquilo que muitas vezes acontece na América Latina, mas a Colômbia nem sequer é um exemplo onde isso seja mais frequente. Se não houver fraudes, em princípio ganhará alguém da direita ou de centro-direita, mais populista, menos populista, não se sabe ainda. O outro país onde deverá haver uma evolução semelhante é no Peru. Já aconteceu, como já disse, na Bolívia, já aconteceu também nas Honduras, é a confirmação, tinha antes acontecido no Paraguai, portanto há muitos países em que o Equador também, portanto muitos países onde isto está a acontecer.
O país que neste momento talvez seja o maior ponto de interrogação sobre o que possa vir ou não resultado das eleições do próximo ano é o Brasil. Não porque no Brasil não exista já uma maioria à direita, nas eleições municipais e regionais que houve recentemente, os partidos, mas o quadro político brasileiro é confusíssimo, são imensos partidos, às vezes muito difíceis de entender, cruzam-se, fazem alianças absolutamente espúrias, portanto tudo aquilo é muito, muito estranho, mas neste momento a maior parte deles são, digamos, anti-PT. E a força do PT, o partido do presidente, é relativamente pequena no Brasil. O que não quer dizer que, como Lula federa bem toda aquela área e Bolsonaro está preso e não é óbvio que haja outra figura política que possa federar o espaço à direita de Lula, não se sabe bem qual vai ser o resultado das eleições do ano que vem. Numas eleições sem Lula, quase certeza que um candidato mais à direita ganharia, mas Lula, em princípio, candidato outra vez, apesar de ir para o 4º mandato, portanto, enfim, teve um intervalo no meio, e, enfim, é uma situação um pouco distinta, assim como é distinta a situação do México. Só para acabar, portanto, o México é um país que faz fronteira com os Estados Unidos, que depende imenso dos Estados Unidos e que neste momento é governado por portanto, tem uma Constituição que não permite a reeleição dos presidentes, portanto, o presidente lá estava, o López Obrador, que era um populista de esquerda, não se pôde recandidatar, portanto, por assim dizer, delegou na atual senhora que preside ao México, que se mantém como alguém bastante alinhado com o populismo de esquerda, mas que tem uma componente mais realista. Por exemplo, o México acaba de decretar tarifas de 30% à China. Para quê? Porque a indústria mexicana depende dos Estados Unidos e, portanto, não quer que o México seja utilizado como veículo para, por assim dizer, torpedear a guerra ou contornar as políticas tarifárias da administração Trump relativamente aos produtos chineses. Portanto, digamos, há um lado de pragmático também na política mexicana e o México está neste momento completamente assolado pelas guerras dos gangues da droga, que em algumas regiões são avassaladores, não é? Portanto, há zonas de verdadeiro terror. Só que o México é um país também muito plural, muito grande, com muita variedade de situações, cidades enormes, uma riqueza cultural fabulosa, portanto, tudo aquilo é um outro mundo e foi durante muitos anos o país que foi governado pelo partido com o nome mais estranho do mundo. Que é? Partido? PRI. Sabes o que quer dizer PRI? Partido Renovador? Não. Partido Revolucionário. Revolucionário? Institucional. Quer dizer que são dois termos em si contraditórios. Contraditórios. Mas foi assim durante décadas. 50 anos, não foi? Não, mais 70 anos. 70 anos. Tem quase 70 anos. Bem. Até deu origem a um processo, a um termo político, não é? Mexicanização. Exato. Não é? Política. Portanto, nós temos situações de facto muito variadas. E aqui, no meio disto tudo, há de facto um papel que já se sentiu no caso das eleições nas Honduras, que não se conhecem ainda os resultados, foram no final de novembro, estamos no final de dezembro, portanto está uma grande confusão, mas onde aí houve uma intervenção direta, já houve 2 intervenções diretas do Presidente dos Estados Unidos, uma não foi direta, foi indireta, que foi algum apoio à moeda argentina para que as eleições legislativas não corressem mal a Milei. Elas acabaram por correr muito bem, portanto, e Milei reforçou muito a posição. Milei é o presidente, depois de anos, mas aí já falámos da Argentina aqui muito, é uma situação bastante diferente dos outros países, é um país riquíssimo que foi levado à ruína por um populismo, neste caso um populismo de esquerda que vem dos anos 40, com Juan Antonio Perón, portanto o peronismo, uma coisa muito bizarra, porque era um populismo de esquerda com simpatias nazis, portanto mais uma originalidade latino-americana. Portanto, tudo isto às vezes é muito difícil de compreender, porque são de facto realidades políticas muito diversas. Nós às vezes olhamos para isto apenas com o padrão europeu, e o padrão europeu é oprimidos opressores, luta de classes, e ali há muitas coisas que se misturam, porque há países aqui onde, por exemplo,
há importantes comunidades de descendentes de escravos, é o caso do Brasil, mas não no Brasil todo. Depois há imigrantes com culturas de origem muito distintas. Os imigrantes do sul do Brasil são sobretudo vindos, por exemplo, da Alemanha. Portanto, estados como o Rio Grande do Sul têm uma maneira de estar completamente diferente dos estados do Norte. Depois há a mistura com as culturas indígenas, e mesmo nas culturas indígenas há enormes diferenças. Uma coisa são os indígenas do Brasil, que quase sempre eram tribos com pouca... sem uma tradição cultural antiga. Outras são os descendentes dos astecas ou dos incas, que é uma coisa também completamente diferente. Portanto, tudo aquilo cria uma mescla que não é, ou não se pode aplicar os modelos políticos europeus ou mesmo norte-americanos, assim, não encaixam exatamente. E daí a tal ideia de que na América Latina também sempre houve qual era a figura, agora não consigo lembrar, os generais Alcazares do Tintin, não é? Os picantes. Portanto, no fundo, caudilhos, há uns inclinados para a esquerda, outros inclinados para a direita, não é? Portanto, Perón, por exemplo, estava inclinado para a esquerda, Pinochet estava inclinado, não, mais do que inclinado, para a direita, mas houve um pouco de tudo em vários momentos históricos, e agora estão a aparecer figuras que dificilmente também correspondem a isto, até porque não são militares, não é? Portanto, alguns destas pessoas eram militares, estes agora não são. Milei não é um economista, o presidente do, como é que ele se chama? O Bukele. Não sei profissionalmente o que é que ele é. Este do Chile também é uma figura completamente institucional. O Bukele tem carreira política. Sim, tem carreira política. Não sei qual é a formação política de base. Portanto, a formação profissional de base, digamos assim, em que é que ele se licenciou, se é que é licenciado. Portanto, temos aqui situações, de facto, muito, muito distintas, mas esta região é uma região que economicamente é importante, é uma região para a qual os Estados Unidos voltaram a olhar com muita atenção e voltaram a olhar quer por aquilo que está na nova doutrina de segurança, que é a doutrina Monroe, isto é nosso, e portanto não se metam cá, que tem muito a ver com a influência crescente da China nessa região, e portanto eles procurarem barrar a entrada da China, mas também tem a ver com algo que eu diria que é mais tradicionalista na política americana. Não podemos esquecer que o secretário de Estado é Marco Rubio. Marco Rubio é alguém de origem latino-americana, pelo próprio nome se vê, não é? Mas aí cubana, com uma sensibilidade especial para os temas da América Latina e cuja, digamos, origem política no republicanismo, digamos, republicanismo, Partido Republicano dos Estados Unidos é mais, ele vem dos neoconservadores para os MAGA, e não é, digamos, um MAGA de coração, diria eu. Portanto, há aqui também uma mistura e uma complexidade. O que leva também é que, por exemplo, não se percebe exatamente o que é que vai acontecer ali naquela espécie de bloqueio à Venezuela, porque nos dias acha-se que vai haver um ataque, seria, na minha perspectiva, parece-me ser uma loucura, porque a Venezuela não é um pequeno país, não é Granada, como em tempos, ou mesmo o Panamá, onde os Estados Unidos fizeram operações rápidas de mudança de regime. Num caso do Panamá, para prender um criminoso, que era o Noriega. No caso de Granada, para impedir, portanto, para contrariar um golpe de Estado que tinha acontecido, pró-soviético na altura. Não, aquele é um país gigante, com umas forças armadas que, não sendo porventura muito competentes, são muito leais ao regime, porque todos eles dependem daquela mafia de droga e petróleo que alimenta a riqueza e que se nota em Madrid, por exemplo. E vendo os filhos dos dignatários do regime venezuelano viver à grande na noite madrilena, por exemplo. Portanto, que é uma coisa que nós falamos pouco, porque achamos que aquilo é tudo gente boa, mas ou melhor, alguns acham que é gente boa, ou fingem que acham que é gente boa, mas isto continua a ter ligações, por exemplo, à Espanha, que são complicadas. Agora, por exemplo, um anterior presidente do governo, o Zapatero, vai ser ouvido no Senado. Isso. Por causa de ligações a dinheiros venezuelanos e ao fim de uma companhia aérea, enfim, temas que continuam a dominar a política espanhola, mas também não são para hoje.